O texto dessa mensagem eu coloquei o mistério de Cristo. Então vamos lá no versículo 6, diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem as dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Por quê? Se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém a conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém? Esse texto, ele é um texto muito edificante para a igreja. E Paulo considera que pregar a palavra de Deus tem que ser pela sabedoria de Deus e não a sabedoria do homem. Nós vemos Paulo, em toda a sua sabedoria, que outrora perseguia a igreja como se estivesse certo pela lei. Ele seguia a lei e perseguia a igreja, prendia, maltratava, açoitava a igreja do Senhor. E quando a luz veio, a luz do Senhor Jesus Cristo veio, caiu a ficha e ele começou a andar em espírito e não na carne. Ele começou a viver em espírito, e o Espírito Santo de Deus, com a autoridade do Senhor, capacitava-o para falar a verdade e pregar o Evangelho de Jesus Cristo e esse crucificado, no qual ele tinha prazer de anunciar o Evangelho de um Cristo crucificado, que se doou na cruz por nossa causa, por amor a nós. O Evangelho de Cristo é a sabedoria que teve origem e na mente e no coração de Deus antes de todas as coisas existirem. O que distingue a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens? O que é? Qual é a diferença que faz? Em Tiago 1,5, diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, e a todos dá liberalmente, e nada lhes improperará, e será concedida. Temos que dizer não à sabedoria deste mundo. Como igreja, como cristão, nós devemos procurar a sabedoria que vem do alto, buscar dele a sabedoria que vem dele, e não viver a sabedoria deste mundo. Não quero dizer que você não deva estudar para se tornar um profissional competente, dentro da sua área que você procura, mas a sabedoria do mundo, ela está, é loucura. Diz que a sabedoria do mundo é loucura. A sabedoria de Deus é loucura para eles, mas para nós é vida.
Se nós pudéssemos olhar dentro do coração de Deus, o que você acha que nós veríamos no coração de Deus? Alguém quer arriscar alguma coisa? Se nós pudéssemos olhar dentro do coração de Deus, o que nós veríamos no coração de Deus? Se nós pudéssemos realmente saber quais são os desejos de Deus, o que você acha que seria o desejo de Deus para cada um de nós? O que Ele deseja acima de todas as coisas? Alguém pode arriscar? O que está dentro do coração de Deus? Qual que é o desejo de Deus? O que é que Ele deseja acima de todas as coisas? O texto nos fala. O coração de Deus foi aberto a nós pelo seu Espírito e passamos a ver uma pessoa dele. Passamos a ver tão somente o Senhor Jesus, o seu Filho amado. Todas as coisas convergem em Cristo Jesus. Todas as coisas antes da fundação do mundo se convergiam em Cristo Jesus. No coração do Pai está tão somente o seu Filho. O desejo do Pai está tão somente de que nós, como igreja, como cristãos, nós sejamos a semelhança do seu Filho, parecido com Ele, porque Cristo está acima de todas as coisas. Ele no coração de Deus não há nada mais do que o seu Filho amado. Todos os seus pensamentos são concernentes ao seu Filho. Toda a sua vontade é para o seu Filho. Todo o desejo do seu coração é para o seu Filho. Ele fez a criação para o seu Filho. Ele criou a mim e a ti para o seu Filho. Tudo é para o seu Filho, porque o seu Filho, para que ele seja o tudo em todos. Cristo está acima de tudo e de todos. Sem mim nada podeis fazer. Eu sou tudo em todos. Toda a plenitude da divindade habita em Cristo corporalmente, e nós somos completos nele. Nós só podemos ser completos em Cristo Jesus. Só podemos ser realizados, homens e mulheres realizados, cristãos, fiéis, igreja, como corpo, somente em Cristo. Se não estiver em Cristo, nada feito. Nada feito. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não estão em Cristo. Nós vamos ver isso. Este é o mistério de Deus. Este é o grande segredo que Deus revelou na pessoa de Cristo na cruz do Calvário. É graça de Deus que Ele tenha revelado este segredo para nós. Lá no Rio Jordão, Ele abriu os céus e disse: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. É o meu Filho amado, no qual eu tenho prazer. Ele me satisfaz. Este é o coração do Pai, olhando para o seu Filho. E é isso que Deus deseja que nós possamos enxergar. Se nós desejamos ver a Deus, nós devemos conhecer o seu Filho, porque o seu Filho revela o Pai plenamente a nós. Ninguém vai ao Pai se não for. Nós só podemos conhecer ao Pai através de Cristo. O Pai nos é revelado através da pessoa de Cristo Jesus. Esta é a maneira como Deus vê o seu Filho. Seu Filho é tudo para Ele. E para Cristo, seu Filho, o Pai é tudo para Ele. Um completa o outro. É assim também que nós vemos o Senhor Jesus? Eu faço essa pergunta para você. Como você vê o Senhor Jesus? Ele tem sido seu amigo.
Nós realmente o vemos como tudo para nós? Nós realmente vemos que Ele é o nosso Senhor? Você tem a noção da palavra Senhor? O que significa Senhor? A palavra Senhor é de que Ele é o nosso dono. Nós pertencemos a Ele. Na época, no antigo, o escravo servia ao seu senhor. Ele estava sujeito ao senhorio. Aquele que comprou, aquele que tinha ele como uma propriedade. Se verdadeiramente nós cremos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor, nós temos que estar debaixo da vontade dele. É aquilo que sempre o pastor fala aqui. Vai sair, Senhor, é isso mesmo que queres que eu faça? É isso, né? É isso, eu vou lá. Vá adiante, vá à frente. Se não for da tua vontade, é isso que nós temos que viver como cristão, como os filhos do Senhor. A Bíblia diz em Colossenses 2: portanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é o tudo em todos. Será que isso é verdadeiro para cada um de nós individualmente? Tudo aquilo que não é concernente ao seu filho, Deus vai julgar. Ele não vai permitir que nada permaneça lado a lado com o seu filho amado. A palavra do Senhor fala assim: seja o seu sim, sim, não, não. Ou você é, ou você não é. O Senhor fala também que em nós não pode haver dois senhores. Um vai militar contra o outro. Não pode haver. Ele tem que ser o nosso tudo. Devemos suplicar ao Senhor nesse tempo para que Ele nos abra as portas para a Sua palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, no qual também estamos algemados, estamos presos. Vamos encontrar Paulo pedindo às pessoas da igreja que orem por ele e que ele tenha as portas abertas a fim de que ele possa falar do mistério de Cristo. Ele diz: nós pregamos a Cristo, não pregamos a nós mesmos. Então, como igreja, como corpo, como servos, nós temos que pedir ao Senhor para que Ele nos dê sabedoria para levarmos esse Evangelho àqueles que estão perdidos. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus fez esse propósito consigo mesmo. O que Ele determinou em si mesmo, que todas as coisas seriam resumidas e convergidas em Cristo Jesus, o seu Filho. Mas também antes da fundação do mundo, Ele também teve este propósito em Cristo Jesus, que aquilo que Ele determinou em Cristo Jesus seja conhecido através da igreja. Corpo, igreja, cada um de nós. Então nós temos essa responsabilidade, assim como Paulo, de levar o Evangelho, de revelar a Cristo às pessoas que não conhecem Cristo, ou que conhecem de uma maneira até. Jesus Cristo o mundo inteiro conhece, aquele que morreu na cruz, e Natal nós comemoramos seu aniversário, e nasceu de Maria, simplesmente isso, superficialmente. Nós temos que conhecer Cristo, se aprofundar nele, conhecer a cada dia. Os verdadeiros cristãos, a igreja,
progridem, experimentando e vivendo em espírito tudo que Deus oferece por meio de Jesus, e todos os tesouros da sabedoria que nele estão escondidos. Nós, como igreja, nós só podemos crescer como igreja se nós experimentarmos tudo aquilo que está em Cristo. Aí sim nós vamos ser igreja verdadeira. Colossenses 2:2-3 diz: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Toda a plenitude, toda a inteligência, o conhecimento do mistério de Deus está na pessoa de Cristo. E se nós conhecemos verdadeiramente todo esse mistério que está em Cristo Jesus, aqui fala que nós não vamos ser enganados com palavras persuasivas. E quando nós conhecemos o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, do Cristo crucificado, a mensagem da cruz, no qual nós estamos envolvidos nela, nós estamos incluídos nessa mensagem, nessa cruz, nós não vamos ser enganados. Tudo aquilo que as pessoas vêm falar que não está biblicamente correto, nós não vamos aceitar. Não vamos ser enganados. Assim como muitos dentro das igrejas têm facilidade de ser enganados por não conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta? Liberta do quê? Do engano. Se alguém trabalha com dinheiro em caixa, no banco, se você chega com uma nota de R$100 falsa, ele vai identificar logo, porque ele conhece. Você não vai enganar ele, a não ser que a pessoa que vai receber essa nota falsa não conheça a nota verdadeira. Você vai ser enganado. Então, quem conhece a verdade está liberto do engano. A sabedoria deste século tem origem neste mundo e se compõe de características morais e espirituais de tempo presente. É uma sabedoria formulada ou vista dos poderosos dessa época, e ela é passageira, assim são que por elas vivem. Vive tudo por uma coisa passageira. Nunca está satisfeito com nada. Nunca está realizado com nada. Esta é a sabedoria do mundo. Tem sempre que estar buscando algo para satisfazer-se, para se alegrar, para que ele se sinta realizado. Paulo fala que ele vive pela fé, e a vida que ele vive não é mais dele, ele vive em Cristo, pelo qual ele está crucificado para o mundo e o mundo crucificado para ele. Ele vive em Cristo, ele é o tudo, Então nós devemos pegar esses exemplos, aquilo que a palavra nos traz, para que nós possamos viver plenamente e estarmos de acordo com a vontade do Pai, estarmos de acordo com a vontade em Cristo Jesus. Muito antes do tempo e espaço vierem a existir, Deus determinou em sua sabedoria que o caminho da salvação estava estabelecido em Jesus Cristo e esse crucificado. Desde a eternidade, Deus estava interessado no bem-estar do homem e planejou o Evangelho para que experimentássemos para a nossa glória, como diz no versículo 7 que nós lemos. Essa sabedoria estava oculta aos homens, nenhum sábio o descobriu. Se os contemporâneos
de Jesus tivesse descoberto, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. A incapacidade do homem está sublinhada na citação que o apóstolo faz do profeta Isaías. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então jamais nós vamos compreender e vamos saber, se não for em Cristo Jesus, o que Deus tem preparado para cada um de nós. Eis que vou preparar o lugar. É lá. O mundo não conhece isso, não sabe disso, que Jesus Cristo foi nos preparar o lugar. Para onde que Ele estivesse, nós estivéssemos juntamente com Ele, para a eternidade. Uma coisa que eu digo sempre, que nós fomos criados para ser eternos, tá? O ser humano, ele foi criado para ser eterno. Por causa do pecado veio a morte. Então nós temos espaço de vida, espaço para vivermos neste mundo. Nós vamos morrer por causa do pecado, mas nós somos eternos. E depois da morte física, quando vier o Senhor Jesus, ou nós vamos passar a eternidade com Ele, ou em outro lugar, onde haverá choro, lamentação, ranger de dentes. Vai pedir para morrer e não vai conseguir? Nós temos esse privilégio da graça do Senhor que nos foi concedida, de que onde Cristo estiver, nós vamos estar juntamente com Ele. Louvado seja o Senhor. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Nos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse é o Espírito enviado para cada um de nós. Quando nós nascemos de novo, uma nova vida, uma nova criatura, nós nascemos no Espírito. E o Espírito nos convence do pecado. Ele nos fará lembrar de todas as coisas que Cristo disse, que Cristo falou. Por isso que nós devemos andar em espírito, em verdade. A verdade da palavra, em espírito, que nos conduz para o caminho certo, que nos tira da escravidão do pecado. E a palavra do Senhor fala que é uma militação, uma milícia, que o nosso espírito milita contra a carne. É uma luta, amados. É uma luta. Não quer dizer que nós somos cristãos, que nós estamos em Cristo, não quer dizer que nós não vamos ter luta. O Senhor Jesus disse que o diabo está ao nosso derredor, como um leão, querendo nos tragar, querendo nos mostrar coisas que nos atraem. O que foi? Qual foi o atrativo que ele lançou lá no Éden para Eva? Tudo aquilo que era bom, ela viu que era agradável para se comer, tinha prazer para se comer, uma coisa gostosa. E é isso que o inimigo tem feito para com a igreja. Nós, como cristãos, se nós não nos atentarmos, ele está nos atraindo todos os dias em todas as coisas, às vezes em coisas boas, mas que não agradam a Deus, que não agradam ao Senhor. Por isso que nós devemos viver em espírito. Deus procura aqueles verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É só por revelação do Espírito a nós, como cristão, que Deus revelou as coisas grandiosas por intermédio dele. Sabemos o que sabemos, não por causa de alguma habilidade ou sabedoria nossa, mas porque aprove Deus nos revelar. Com isso,
deve ser eliminado o nosso espírito de qualquer sentimento de superioridade. Aquele que vive em espírito vive em mansidão, em humildade, humilhar-se. Não porque Deus nos dá sabedoria, não como Paulo tinha sabedoria, que vinha do alto, a sabedoria do Espírito Santo de Deus, mas ele não se engrandecia. Mas ele estava sempre se humilhando, se colocando como servo do Senhor, com sabedoria. Sabedoria que vinha de Deus e não dele. Era diferente o Paulo que outrora vivia com autoridade, porque vivia pela lei e achava, porque ele era um homem instruído por os grandes famosos, né, da época, Gamaliel, aqueles homens. Então ele tinha autoridade, sabedoria humana. E assim também a igreja de Corinto, né? Se você ler a igreja, o capítulo de Corinto, né, a carta, ele combate com aqueles homens que vinham com sabedoria humana, querendo se infiltrar e contaminar os gentios de uma maneira ou de outra, a se circuncidarem, a viver uma vida que não agradava a Deus. Por isso que ele fala que tínhamos que procurar a sabedoria que vinha do alto. Ninguém pode saber o que se passa no interior de uma pessoa a não ser ele mesmo. Os outros podem até fazer deduções. Assim também ninguém pode conhecer o que se passa na mente de Deus a não ser o Espírito de Deus. O Espírito que revela, portanto, é verdadeiramente divino. E o que ele revela é a verdade acerca de Deus e do seu Filho crucificado. Nós, todos os cristãos, não temos recebido o Espírito do mundo, no versículo 12 diz. Em outras palavras, para a igreja de Cristo, que somos nós, não nos foi dado o Espírito da sabedoria ou da índole humana. O que nós temos recebido é o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos conhecer, comunicar, interpretar todas as revelações de Deus que está em Cristo Jesus. Há um discernimento espiritual na mensagem da cruz, para que a compreendamos a revelação deste mistério que outrora estava oculto, o Evangelho de Cristo. Deus nos ilumina com uma luz que é diferente da inteligência comum dos homens. Todos os apóstolos foram iluminados. Paulo lembra os coríntios que as palavras transmitidas por ele e os demais apóstolos foram ensinadas pelo Espírito, está no versículo 10, e não pela sabedoria humana. Eram palavras de Deus e, portanto, tinham a sua autoridade. Aqueles que ouvem a palavra também precisam da iluminação do Espírito. Quem não tem o Espírito, o homem natural, não é capaz de reconhecer, apreciar ou receber aquilo que o Espírito comunica por meio dos seus mensageiros. O horizonte do não salvo está limitado apenas pelas coisas dessa vida, por isso não aceita as coisas do Espírito. A mensagem que eles ouvem, às vezes, eles não dão crédito, não conseguem entender. O homem espiritual, porém, julga todas as coisas, é capaz de receber, entender, apreciar, aplicar a vida, a mensagem, devido à operação do Espírito Santo na vida dele. Quando o Espírito penetra na vida de um homem, muda tudo. Uma coisa nova que aparece é a capacidade de fazer julgamento certo, de olhar as coisas concernentes a Cristo, fazer as coisas certas. Quando você vai fazer uma coisa, quando você vai falar alguma coisa, será que Jesus falaria isso? Será que Cristo agiria dessa maneira? Será que Cristo faria isso?
São coisas, né? Quando o Espírito penetra na vida de um homem, muda tudo. Uma coisa nova que aparece é a capacidade de fazer julgamento certo, de estar sempre fazer a coisa certa e não a coisa errada. Em 1 Coríntios 6:2 diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Isso não é porque o homem é agora de algum modo melhor do que antes, mas porque o Espírito o conduz e o instrui para as coisas certas. Assim, o homem espiritual tem dentro de si um ponto de referência, que é Cristo Jesus. Nessa carta de 1 Coríntios havia uma decepção na pessoa do apóstolo Paulo, que se referia à carnalidade de que havia dentro da igreja. Pelo fato de que eles podiam pensar como Cristo, como Ele ensinou para a igreja. Eles tinham tudo para pensar como Cristo, tudo aquilo que Paulo tinha ensinado para a igreja, eles podiam ser conduzidos por isso. Mas eles se deixavam ser levados pela carnalidade. Nós temos que ter cuidado com isso. Ser direcionado pela carnalidade, deixar ser levado pela carnalidade. E Paulo repreende a igreja de Corinto por causa disso. Porque muitos sábios da época se infiltravam no meio deles e invertia as condições. Não. Nós estamos estudando aí no capítulo 7. Não, você pode viver com uma mulher sem. Você pode estar solteiro e estar, vamos dizer assim, vamos usar a palavra aqui, transando com uma mulher. Não tem nada, não tem problema nenhum. Você está dentro da igreja, isso. Não tem problema. Isso é normal, como certas igrejas falam hoje. Os jovens estarem namorando e já estarem tendo ligações. Não é normal, é o amor. Não, isso é uma coisa normal. Paulo está falando para a igreja. A igreja. O que acontecia aos coríntios pode também acontecer no meio das igrejas de hoje. Eles não cultivavam o relacionamento com o Espírito, por isso continuavam como crianças em Cristo, como a palavra diz. Não cresciam no conhecimento. Ficava estagnado naquilo. Não crescia, vivia como criança. E quando a palavra fala viver como criança, criança é imatura. Você pega uma criancinha, você leva para lá, você traz para cá, você determina o que ela deve fazer, e ela faz como criança. Mas Paulo está falando que a igreja deveria crescer no conhecimento, não ser como criança, mas deveria crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para que não fossem enganados, para que as pessoas que influenciavam eles de uma maneira não tinham autoridade espiritual sobre eles pudessem repreender. E hoje, e você tem essa revelação do Pai referente ao seu filho? Você vive em espírito morrendo para si todos os dias? Você vive como igreja participando do corpo de Cristo todos os dias? Na sua casa, meditando na palavra, tendo comunhão com o Pai?
orando ao Senhor, buscando dele qual que é a vontade, todos os dias. Nós como filhos, né? Nós como filhos, nós estamos sempre, quando nós buscamos ao pai ou à mãe, né? Nós buscamos aqueles que têm autoridade sobre nós. Quando nós somos crianças, nós aprendemos a respeitar, nós ouvimos os nossos pais como criança, damos crédito àquele que nos ensina e procuramos viver de acordo, como pessoas naturais e como pessoas espirituais. Nós estamos vivendo isso? Estamos vivendo verdadeiramente isso na nossa vida, como igreja? Como igreja, digo assim, como pessoa, como corpo também, né? E para terminar, eu quero deixar Gálatas 5, 16 a 25. Você não precisa abrir, que eu vou ler aqui, bem rápido. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, amados? Amém. O Senhor nos trouxe a revelação do Cristo crucificado para nós. Isto, né, foi uma revelação verdadeiramente. Para mim foi uma revelação porque outrora estava na igreja, mas não conhecia essa verdade. Vivia em pecado. Sofro por causa do pecado até hoje, que cometi lá atrás. Mas hoje, o Senhor nos revelou, nos foi, né pastor? Nos foi revelada a pessoa de Cristo Jesus e esse crucificado. Amém. Que nós fomos mortos juntamente com Ele, incluídos. Ele nos deu nova vida, Ele nos justificou. Ele nos trouxe de volta para o Pai, para o seio do Pai. E a vontade do Pai é que cada um de nós possamos ser semelhante ao seu Filho Jesus. Essa é a grande revelação. E em Espírito que nos deu, que nos convence, que nos faz mortificar o nosso eu, a nossa carne, de dia a dia, para que nós possamos viver verdadeiramente em Espírito e em verdade, para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela oportunidade.